E o PlayStation 5 Pro, hein, galera? Pelo visto, a Sony de fato vai fazer isso numa geração em que os jogos, na minha opinião, não chegaram a utilizar nem 50% do poder do PlayStation 5. Os jogos ainda assim estão saindo muito mal otimizados, fazendo parecer que os consoles não são lá grande coisas, mas são sim. Porém, a gente não viu nada de impressionante ainda nessa nova geração. Talvez o jogo mais impressionante do PlayStation 5 que tenha sido o Marvel's Spider-Man 2, né? O último jogo grande que saiu da PlayStation, o único jogo grande e exclusivo dos estúdios PlayStation no ano de 2023. Se você quiser ser justo, justo não, mas se você quiser ser humilde ainda, você coloca ali o Final Fantasy também. Mas enfim, vamos lá para a notícia que a gente tem bastante coisa para debater e eu vou dar minha opinião sobre o que eu acho do PlayStation 5, beleza? Embora eu já tenha falado um pouquinho nesse começo de vídeo. Vamos lá. Então, galera, vazamento revela possível hardware do PlayStation 5 Pro e ele é bruto. Supostas informações de bastidores indicam que o PS5 Pro ainda terá um chip com arquitetura Zen 2, mas numa versão bem mais poderosa. Após a nova versão do PlayStation 5, apelidada carinhosamente de PlayStation 5 Slim pelo público, ter sido finalmente confirmada pela Sony, a máquina dos rumores e vazamentos se volta para outro possível equipamento do catálogo do futuro da empresa, o PS5 Pro. Embora o aparelho ainda tenha sido anunciado oficialmente pela fabricante japonesa, não tenha sido, né, oficialmente anunciado pela fabricante japonesa, acredita-se que o projeto não só já está em desenvolvimento avançado, como também pode ter tido suas configurações técnicas compartilhadas na internet. Lembrando que o PS5 Slim, né, que a Sony só chama de PS5 mesmo, foi vazado muito antes e até imagens vazaram, tá, meses antes de ser oficialmente lançado, e a gente viu que o vazamento é verdadeiro. Então assim, galera, tem altas chances desse PS5 Pro de fato existir mesmo. Mas vamos continuar aqui então com as informações. As especificações de hardware do PS5 Pro. Em postagem feita em seu canal no YouTube e em seus perfis nas redes sociais, o Red Game Tech afirma ter conseguido informações privilegiadas sobre o hardware do PS5 Pro, incluindo detalhes do chip que deve ser o cérebro dessa edição turbinada do videogame. Segundo o Insider, a nova versão do console Next Gen da Sony não deve trocar a arquitetura Zen 2 do PS5 original por algo de gerações mais atuais, como o Zen 3 visto em tantos PCs portáteis atuais, mas sim aprimorar suas especificações. Então ele fez um tweet aqui, ó, falando das especificações. Caso ele esteja correto, isso significa que a CPU do PS5 Pro terá mais uma edição customizada da família Zen 2 da AMD, contando com 8 núcleos e rodando em algo próximo a 4 GHz. Enquanto isso, o GPU também segue sendo baseado na tecnologia RNDA3, mas trazendo 60 unidades de computação e com frequência entre 2.5 e 2.8 GHz. Outras supostas configurações de equipamento incluem 16 GB de memória GDDR6, com capacidade de 18.000 MTs por segundo, né, que é mega transferência por segundo, e o dobro de desempenho da Tempest Engine, entre outras novidades. Red Game Tech conta que ainda ainda que o básico do hardware do console já esteja definido, como o tipo de microarquitetura, né, de cada peça, é bem capaz que a Sony brinque com clocks e ajuste até que o projeto esteja pronto para a fabricação. E aí, será que o mercado e o nosso bolso já estão prontos para um PS5 Pro? Bom, o mercado eu não sei, mas o bolso certamente aqui no Brasil não. Galera, vou falar minha opinião aqui. O que eu acho sobre o PS5 Slim, tá? Eu acho que o PS5 Slim é extremamente necessário, visto que você sai com o PS5 básico lá e às vezes, né, o PS5 tá esquentando, tá tendo um superaquecimento, tem algum problema na ventilação, tem alguns probleminhas básicos, tem algumas funções que a Sony ela tenta implementar do PlayStation 4 para o PlayStation 5 e não funciona tão bem. Então o PS5 Slim, na minha opinião, meio que serve como um console, né, de versão atualizada, uma versão aí definitiva da geração, que é para um console menor, tá bom, de tamanho, mais leve e que você não tem aí bugs, né, do PS5 Fat, tá bom? Isso para mim é essencial. Para mim toda geração tinha que ter o PS5 Fat, né, e depois o Slim, PS6 Fat, depois PS6 Slim. Isso é ok, super tranquilo para mim, embora não tenha havido tanta diferença entre o Slim e o
o clássico, né, o PS5 clássico por assim dizer, o Fat, ainda assim eu acho super bacana. Agora o que eu acho sobre o PS5 Pro? Eu acho uma grande bobagem, cara, bobagem mesmo, mano, tá? A Sony fazer isso, lançar esse PS5 Pro, visto que, galera, sinceramente, essa geração talvez seja a geração que a gente menos tenha tido jogos, principalmente se tratando de jogos exclusivos. Muito poucos jogos da Sony exclusivos, tá bom? E não só isso, não é só a questão de exclusividade, né? Afinal, pô, Lef, se não existisse jogo exclusivo, beleza, concordo com você, mas a questão aqui é que o poder gráfico do PS5 e dessa nova geração não foi explorado ainda, galera, tá? A gente tá se encaminhando aí pro 4º ano de geração, que seria teoricamente a metade da geração do PS5/Xbox Series, e a gente não viu tantos jogos surpreendentes assim, tá? Pelo menos nada que a gente já não tenha visto no Xbox One, no PS4, né? Principalmente se tratando do PS4 Pro e do Xbox One X, tá bom? Então assim, eu acho, cara, ridículo de verdade a Sony tá com um projeto de um PS5 Pro. Lembrando que provavelmente a Microsoft não vai lançar um Xbox Series X Pro, afinal, como o Phil Spencer falou mesmo no início da geração, esse próprio Xbox Series X, ele já é o console Pro, né? Então isso daí ficou bem claro, pelo menos a Microsoft não deve fazer isso. A Microsoft deve lançar mais um console, a gente sabe que ela lançou o Series S preto, né, com 1 TB de armazenamento, o que é super bacana. Então, ou seja, ele continua all digital, mas aí você tem mais armazenamento, tá? Então é muito mais bacana. E também é uma cor diferente, né? Cor preta. E você vai ter provavelmente o Xbox Series X, tá bom? Que é o que já é o console mais potente de todos, numa versão all digital, ou seja, sem disco de mídia física, tá bom? E aí o console, né, potente tanto quanto o Series X clássico, que eu tenho aqui e tudo mais, mas ele vai ser mais interessante aí, porque aparentemente as empresas estão desistindo, né, de lançar consoles com leitor de mídia, e enfim, a próxima geração provavelmente, eu já não sei se lança mais com leitor de mídia física, talvez lance um externo para você comprar separado e acoplar, mas eu acho que o foco deles não está sendo para isso. De qualquer maneira, cara, o que você acha da Sony tá projetando um PS5 Pro? Você acha aí que vale super a pena, que tem mesmo que fazer um Pro, porque já foi explorado tudo de potência do PS5, beleza? Slim e Fat, e daí você acha que tem que sair um Pro para sair jogos ainda mais incríveis? Ou você é dessa galera que concorda comigo, que acha que essa geração foi uma geração que até então tá fraquíssima? Os próximos 3, 4 anos finais de geração aí, galera, podem ser sensacionais, podem sair diversos jogos aí, cara, que são verdadeiras obras-primas, mas nesse momento até então a gente tem muito poucas opções, tá, galera, desde o início da geração assim. Então, realmente complicado. Inclusive, eu acho que a grande maioria dos jogos que tem no PS5 rodaria sim no PS4, mesmo com alguma dificuldade. No PS4 Pro certamente rodaria. Então eu fico, né, realmente aí com um pé atrás de tudo isso, e como o PS5 Slim realmente vazou muito tempo antes dele ser liberado, eu acho que infelizmente o mesmo pode estar acontecendo com o PS5 Pro, beleza? Agora, certamente quando a Sony lançar o PS5 Pro vai vender pra caramba? Vai, galera. A gente sabe que a Sony é uma máquina de vender console, tá? Todos os 5 consoles que ela jogou, que ela fez, né, do PS1 ao PS5, venderam pra caramba, e até o maior fracasso dela, por assim dizer, que foi o PS3, vendeu também uma quantidade satisfatória, beleza? Então o maior fracasso vendeu, né, alguns milhões de unidades aí, enquanto os outros realmente foram sucessos assim, praticamente absolutos, não tem como contestar, beleza? Comenta o que você acha, e é isso, até o próximo vídeo.